Olá, eu sou a Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, Gabriela Carvalho, psicóloga clínica, e Leonardo Isaac, que faz parte da equipe do Serviço Social do Sejusc, irão falar sobre o tema Violência contra crianças e adolescentes e prevenção de riscos. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página do Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados à dinâmica e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo agora. Se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas suas redes sociais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de Famílias. Hoje, vamos falar sobre um tema delicado, mas essencial: a violência sexual contra crianças e adolescentes e a importância da prevenção de riscos. Falar sobre isso é um ato de cuidado. Nosso objetivo aqui é informar e conscientizar, além de fortalecer a rede de proteção para que cada criança e adolescente possa crescer com segurança, respeito e dignidade. E para debater com a gente hoje, contamos com a presença de Gabriela Carvalho, psicóloga, e Leonardo Isaac, que faz parte da equipe do podcast. Olá, eu sou Gabriela Carvalho, sou psicóloga formada pela UFAM, especialista em desenvolvimento humano, formada também em gestalterapia, atuando na clínica, também com atuação em serviços de assistência comunitária, com crianças, adolescentes, trabalhando com prevenção a violências, mestranda em processos psicológicos e saúde pela UFAM. Olá, eu me chamo Isaac, faço parte da equipe do Sejusc Famílias, estudante de graduação do curso de Serviço Social na Universidade Federal do Amazonas. Sejam bem-vindos. Então, quando nós falamos sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, muita gente ainda acha que é um assunto distante e que nunca vai acontecer por perto. Mas a verdade é que a prevenção ela pode começar dentro de casa, com diálogo, escuta e informação. É muito importante que os pais saibam conversar sobre isso de uma forma aberta e cuidadosa, sem medo e com responsabilidade. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre esse tema, a gente pode começar a dar uns passos para trás e pensar. E aí a gente vai para a primeira pergunta. Afinal, quais são os tipos de violência que crianças e adolescentes podem sofrer? Para a gente iniciar essa conversa, eu vejo como é importante a gente partir do que a gente tem de lei, né, para conversar sobre isso. Então, iniciando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é um dispositivo da jurisdição brasileira lá da década de 90, que vai falar sobre direitos, deveres, proteção de crianças e adolescentes. Ele fala que é dever geral e comum da sociedade, dos grupos, da família, das instituições, combater qualquer tipo de violência. E daí a gente começa, então, também partindo de uma compreensão histórica e também entendendo o que é violência, que historicamente as famílias, esse núcleo familiar, ele foi responsável por produzir muitas violências contra crianças e adolescentes que a gente ainda não reconhecia, não era nomeado como violência. A ideia geral, a definição de violência, a gente vai compreender que envolve qualquer tipo de exercício de poder contra uma pessoa, e aí seja físico ou não, mas que consiga exercer poder e causar dano. Falando de crianças e adolescentes, a gente compreende que são seres em desenvolvimento, sejam crianças ali na primeira infância, segunda, terceira infância e adolescentes, todos são seres em desenvolvimento que necessitam de proteção e cuidado. Mas por vezes, os próprios grupos, núcleos que deveriam ser de proteção, vão ser quem reproduz violência. E de que violência a gente está falando? Alguns tipos. A violência física, enquanto esse uso da força para causar dor, ferimentos, então tapas, empurrões, surras. A gente tem a violência psicológica, que é um tipo de violência que por vezes não se reconhece enquanto
questão muito grave. E por não a gente estar falando de um tipo de violência que deixa marcas visíveis, externas, por vezes também é ignorada. Mas a violência psicológica, a gente está falando de humilhações, ameaças, falas que são vexatórias, falas que se colocam aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa no lugar de rejeição, também chantagem. Isso tudo a gente compreende como violência psicológica. A gente também tem a negligência ou o abandono, que vai falar sobre essa ausência dos cuidados básicos que a gente deveria, enquanto família, garantir. Então, acesso à saúde, à higiene, a violência sexual, que envolve ali qualquer ato sexual ou libidinoso imposto e que pode, a gente vai falar mais pra frente hoje, mas que pode acontecer ou não com contato físico. A gente tem a violência institucional, que envolve os maus tratos, a negligência ou descaso no atendimento às instituições públicas ou às instituições de acolhida que recebe essa criança ou esse adolescente. Vai ocorrer também a exploração, trabalho infantil como uma forma de violência, então expor aquela criança, aquele adolescente a uma situação de trabalho ali degradante, de exaustão física, que coloque aquela criança no lugar que não é da criança nem do adolescente, o trabalho é do adulto, salvo algumas exceções quando está falando dos espaços de aprendizagem, mas também é uma forma de violência. E a violência simbólica e cultural, né, que por vezes também a gente não reconhece, mas é aquela normalização de práticas violentas, de falas, de comportamentos que envolvem a crença, o lugar de origem daquela criança ou daquele adolescente. Perfeito, e só adicionando um pouco do que a Gabriela trouxe também, colocar alguns outros tipos de violência que a criança e o adolescente podem sofrer, como a negligência, que é a omissão dos responsáveis em prover cuidados essenciais, como a alimentação, a saúde, educação, afeto e segurança dessas crianças e adolescentes. A violência institucional, que ocorre quando há práticas discriminatórias, maus tratos ou omissões em espaços públicos e institucionais, como nas escolas, abrigos e órgãos de justiça. E a violência na internet ou cibernética, que é um assunto muito atual, mas que a gente já pode aprofundar para alguns tipos de violência que essas crianças e adolescentes podem sofrer. A primeira é o convencimento da vítima, da criança ou do adolescente, em participar de situações inadequadas, como apresentar cenas, fotos ou vídeos obscenos, ou a distribuição desses materiais. Outro tipo de violência virtual online é o sexting, que é envio de mensagens, imagens ou vídeos de cunho sexual e geralmente ocorre por meio de aparelhos celulares. Também existe o cyberbullying, que é o bullying praticado por meio das redes sociais, e a produção ou armazenamento de material de abuso e exploração sexual, que são fotos, vídeos, revistas, filmes envolvendo crianças e adolescentes em situações explícitas. E com a chegada da inteligência artificial, também existe a criação de conteúdos, imagens, vídeos envolvendo crianças e adolescentes. É muito importante a gente reconhecer a violência contra crianças e adolescentes e que ela pode aparecer de várias formas, como vocês falaram. Física, psicológica, sexual ou até mesmo a negligência, na internet, como vocês falaram. A gente sabe que hoje crianças e adolescentes vivem esse novo mundo da internet, né, que é totalmente diferente do que era antigamente. E muitas vezes esses sinais não são muito claros, né? Que acaba reforçando a importância da gente estar atento e manter um diálogo aberto com os nossos filhos, irmãos, as crianças que vivem perto da gente. Mas e quando essa violência já aconteceu? O que pode ser feito nesse momento? Quais são as ações que os pais ou os responsáveis, qualquer pessoa que presencie essa situação, o que essas pessoas devem fazer, quais medidas elas devem tomar? Bom, antes de eu falar um pouquinho sobre isso, vale a gente compreender, desde o que a gente está falando
no início, que então a violência ela pode ocorrer tanto dentro da família, então intrafamiliar, como também nos espaços de convívio social, comunitário, escolar, institucional, que essa criança e adolescente pode estar inserido. Então, em família e também nos ambientes externos. E aí, como a gente identifica e o que a gente faz quando aquela criança relata ou alguém identifica um cenário de violência? Primeiro é compreender quem é a rede de apoio daquela criança ou daquele adolescente. Por vezes pode ser alguém da família, em outros casos pode ser a escola, pode ser a professora, pode ser a pedagoga, pode ser a vizinha, mas compreender quem é essa rede de apoio. E qualquer pessoa pode denunciar uma situação, uma suspeita, um cenário de violência. Então a gente tem um número que é o mais famoso, que a gente mais fala. Se você presenciar um caso de violência, que é o Disque Direitos Humanos, Disque 100. Então, qualquer pessoa, de maneira anônima, pode ligar e pode fazer uma denúncia. Os espaços também institucionais, eles estão ali disponíveis, aptos para receber denúncia. Então, a escola, o posto de saúde, o hospital, as pessoas da igreja, se assim instruídas, todo mundo pode ser um agente de denúncia para falar de uma violência, ali, de relatar uma possível violência que aquela criança ou adolescente esteja sofrendo. Além disso, a gente vai ter a rede de proteção, que vai envolver desde essa articulação entre escola, saúde, como os núcleos de assistência social, CRAS, CREAS, o conselho tutelar, assumindo aí um papel fundamental, tanto na prevenção como na proteção, como na denúncia, em casos de violência. A gente tem o Ministério Público, a gente tem os tribunais, as delegacias, como esses espaços para fazer denúncia. Até por vezes a gente se depara com alguma situação de violência que pode ser dentro da família, ou que ainda é confuso, é novo de se compreender, como nos casos de violência na internet, né? Como a gente estava falando, que cada vez mais tem sido, infelizmente, comum. Eu já atendi casos de crianças pequenas que estiveram expostas a alguma situação de violência na internet e os pais não sabem muito bem qual é o espaço que eu vou, que eu peço ajuda. Então, primeiro é compreender que essa rede de proteção, ela vai desde a comunidade, da escola, do postinho de saúde, ali perto da sua casa, até a delegacia, até o Ministério Público, até o tribunal. E também ser aquela pessoa que vai, primeiro, acreditar naquela criança, naquele adolescente, ser escuta, ser acolhimento, sem julgamento. Então, fazer parte da rede de proteção de uma criança ou de um adolescente, enquanto ali os adultos próximos, é compreender que se eu tenho um lugar seguro, se eu tenho quem confiar, que eu sei que vai acreditar em mim, que não vai me julgar, é mais fácil de uma criança ou um adolescente conseguir relatar uma violência que pode ter sofrido em algum momento passado, anterior, ou que acabou de acontecer. E por vezes, essa criança, ele adolescente, ele deixa de relatar uma situação de violência, que talvez ele nem saiba nomear como violência, só seja um toque esquisito, uma fala que fez, um momento ali que o corpo dele entendeu que não foi legal, porque a gente está falando e aqui a gente está conversando com adultos, né? Tendo esse momento para conversar com os pais, os responsáveis, mas entender que as crianças, adolescentes, eles não têm a exata compreensão como a gente tem. É importante também garantir a segurança dessa criança e adolescente, garantir um ambiente seguro para ela, longe do agressor, também validar esse acontecimento, acolher e, geralmente, quando ocorrem essas situações, a porta de entrada normalmente é o hospital ou a delegacia, principalmente para o hospital, para fazer exames, para verificar se há alguma infecção sexualmente transmissível, fazer exame de corpo de delito, e as delegacias para registrar um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência pode ser feito tanto de forma presencial em uma delegacia como de forma virtual também. Como pontuado pela Gabriela, é importante a gente reforçar que as denúncias podem ser feitas também pelo Disque 100. Violência de forma online pode ser denunciada também pela Central Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos.
Além disso, dependendo do período em que ocorreu a violência, alguns encaminhamentos eles podem ser mais aconselháveis. Até 72 horas, o encaminhamento prioritário é em um hospital de referência e a delegacia, mas após as 72 horas, o encaminhamento pode ser feito para um SAVES, que é o Serviço de Apoio à Vítima de Violência Sexual, e também pode ser feito o encaminhamento para o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social, que faz o acompanhamento, faz o encaminhamento de forma articulada com os demais órgãos e também ao Conselho Tutelar. Em casos de situação de violência sexual que envolvam a questão judicial ou uma violência sexual que já ocorreu há muito tempo, é importante também o encaminhamento com a Defensoria Pública para que essa pessoa tenha uma assistência jurídica gratuita. A gente perceber que uma violência aconteceu não é algo fácil. Então, quando a gente entende esses caminhos de denúncia e acolhimento, para poder garantir uma proteção e justiça, também eu acho que é muito importante. E ainda assim, a gente sabe que o ideal é agir para fortalecer essa prevenção. Então, a gente entra em uma parte muito importante e que ainda temos um pouco de dificuldade de abordar, mas que eu acho que faz toda a diferença, que é a educação sexual. Então, a gente vai para a terceira pergunta. Qual a importância da educação sexual e como ela pode ser uma ferramenta na prevenção da violência sexual? Bem, a educação sexual, ela é uma proposta de diálogo, de um espaço ali de diálogo com crianças e adolescentes, para estar prevenindo as formas de violência sexual que podem vir a ocorrer, para estar convidando aquela criança ou adolescente a entender os limites entre o seu corpo, o que é legal ou não. E já que a gente fala de violência sexual e compreendendo as duas formas ali que ela pode ocorrer, tanto no abuso sexual, que envolve ali o aliciamento, o contato, o toque, que pode ser físico ou não, a sexualidade, a exploração da sexualidade daquela criança ou daquele adolescente para benefício próprio, para atender às satisfações daquela pessoa, daquele adulto ou daquele adolescente, que também violência, a gente precisa falar que violência sexual também é praticada por adolescente, ou também da exploração, que é a segunda forma de violência, que já envolve aquela troca, os favores, em benefício também sexual. E a educação sexual, entendendo que a família cumprindo esse papel fundamental no que propõe esse espaço, é conseguir dialogar de uma maneira que seja sincera e que fale que a violência ela é um fenômeno comum a qualquer pessoa, ou seja, todo mundo pode estar à mercê de ser vítima de uma violência. E crianças e adolescentes, por serem seres em desenvolvimento, também estão ali à mercê de sofrer uma violência, inclusive sexual. E por existir ainda a variável de que a gente nem sempre vai conseguir nomear aquela situação, aquele toque, aquela exposição, aquela conversa na internet, aquela situação como uma violência, os pais, a escola, a família têm um papel ali primário para iniciar essa conversa, para falar de um modo que seja instrutivo, ou seja, chamar aquela criança, chamar aquele adolescente, considerando a sua idade também, para ter essa conversa, buscando também orientação de profissionais, que por vezes a gente não sabe como é que eu vou conversar sobre educação sexual com meu filho de 6 anos. Assim, eu vou falar necessariamente sobre um ato sexual? Não. É entender que hoje a gente, por exemplo, na internet, usando a internet a nosso favor, a gente tem muitos conteúdos disponíveis no YouTube, por exemplo, de músicas, de histórias, que vão falar sobre educação sexual, que vão falar sobre um corpo que deve ser preservado, que existem partes desse corpo que não podem ser tocadas por ninguém, que existem lugares e pessoas que de alguma forma podem ali reproduzir um comportamento, algo que se aquela criança não, que ela entende que não é legal, se aquele adolescente entende que está sendo forçado, está sendo colocado em uma situação que não gostaria, que não pediu, que não concorda, isso tudo pode ser dialogado com os pais, até para também fortalecer essa ideia da rede de proteção. Então, sendo essas pessoas que vão ser
as pessoas de confiança, já que se eu entendo que meu pai, que a minha mãe, que a minha tia, que a minha avó, ela me falou sobre isso aqui, eu também, caso ocorra alguma situação que eu não gostei, eu posso contar para ela. Porque ela já me falou daquilo, eu tenho um espaço aberto para falar sobre isso. Então, quando falamos de educação sexual, é um assunto que traz muita polêmica para algumas pessoas, pois a sociedade tem valores diferentes, sejam morais, culturais ou religiosos. Mas a gente precisa trabalhar essa temática em uma unidade, que é aquilo que é comum a todos, independente dos valores, que é: o corpo de toda criança deve ser respeitado. E a partir daí, e falando agora diretamente com os pais que são ouvintes do Falando de Famílias, existe essa compreensão de que é papel único dos pais em educar as crianças. Mas os pais não fazem isso de maneira isolada. Existe essa articulação entre a sociedade e o Estado quando se trata da educação de crianças e adolescentes. Então é preciso trabalhar uma educação sexual que haja unidade. A família não pode ir por uma direção enquanto a escola está orientando por outra. E a educação sexual é uma coisa muito importante, pois ela pode ser compreendida como uma estratégia de prevenção integral. Ela serve para que a criança ou adolescente identifique práticas ou reconheça situações abusivas e saiba dizer não, que ela saiba reconhecer essas práticas abusivas e possa evitar essa situação. Outro desafio muito frequente é, pela educação sexual ser um assunto muito polêmico, esses pais já possuem esse desafio de não ter sido debatida a educação sexual durante a sua infância. Então eles não sabem muito bem como abordar isso com uma criança, com um adolescente. É importante que a criança esteja preparada para receber essas informações a partir da sua faixa etária. Então existe uma forma de conversar com uma criança sobre educação sexual e com um adolescente de outra forma. E quando a gente fala sobre isso, a gente usa a lei como parâmetro. O Código Penal, artigo 218-A, fala que menor de 14 anos, em qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso, que é aquele que não necessariamente precisa ter o contato físico, é crime. Então a educação sexual, ela deve passar pelo cuidado com o corpo da criança e do adolescente e também pelo diálogo entre os pais e os filhos. E é importante que a família se prepare, que ela entenda um pouco sobre educação sexual para que ela também possa orientar. Principalmente famílias onde as pessoas não tiveram esse diálogo com seus pais. Realmente, como vocês trouxeram, a educação sexual tem um papel fundamental na prevenção dessas violências, porque faz com que crianças e adolescentes conheçam sobre o seu próprio corpo, como a Gabriela falou, entendam limites e acabam ali sabendo quando algo não está certo. Por exemplo, eu já vi muitos desses conteúdos quando eu fiz alguns projetos na universidade de extensão sobre as crianças sinalizarem, né, na escola, sinalizarem com carinhas, figurinhas vermelhas e verdes, onde podem tocar, onde não podem tocar no corpo. E isso é muito importante, realmente. Eu acho que a educação sexual é sobre isso, é sobre adaptar da forma mais adequada para cada idade. Mas para que isso aconteça, a gente sabe que também é muito importante que exista um diálogo, né, dentro de casa, de uma forma aberta e respeitosa. E a gente sabe que para alguns pais existe uma dificuldade muito extensa, né? Existem muitas dúvidas de como abordar, como conversar sobre esse tema com seus filhos. Então, para ajudar nisso, quais orientações assim vocês dariam para que os pais possam ter essa conversa com os filhos de uma forma saudável e apropriada? Bem, quanto mais cedo a gente conseguir prevenir situações de violência, falar de educação sexual com nossas crianças e mais tarde nossos adolescentes, melhor. Então, desde que uma criança pequena, desde que ela começa a compreender certo e errado, 2, 3 anos, 4 anos, a gente já tem recursos que as famílias podem utilizar, desde a conversa, desde do desenho, da brincadeira, da carinha colorida, aonde pode ou não tocar no corpo daquela criança. Quais são os lugares que ficam guardados ali dentro da roupinha, que aqueles lugares ninguém pode tocar, nem papai,
a mamãe só quando vai dar banho, e é só naquela situação. Quando vai crescendo também outras formas de lidar, de abordar esse assunto. A gente tem no YouTube vídeos, músicas, historinhas sobre isso. Historinhas também na internet que a gente pode abordar. E quando chega na adolescência, é muito importante conversar sobre consentimento com aquele adolescente, sobre respeito ao corpo e consentimento. Porque por vezes na adolescência a gente vive tantas situações, quando começam os relacionamentos, quando essa parte, essa dimensão do ser humano, que envolve a sua sexualidade, que envolve o explorar a sua sexualidade, começa a se tornar mais ali visível ou presente, é muito importante a gente falar sobre limites e consentimento, a importância e o poder que um não tem sobre o corpo, sobre as relações. Então isso é fundamental também falar na adolescência. Além disso, a linguagem, né, e o quanto que essa família ela consegue falar e dar explicações e conversar com essa criança, com esse adolescente de maneira segura, objetiva, simples, que também fortaleça a confiança, fortaleça aquela relação sem julgamento. A questão da internet, por exemplo, hoje em dia é comum a gente ter a internet como um espaço ali para crianças e adolescentes, mas que ainda é confuso para muitas famílias o quanto que eu consigo lidar, o quanto que eu consigo colocar ali de responsabilidade no uso daquela ferramenta ali, da internet, dos aplicativos, dos jogos, das redes sociais, para as crianças e para os adolescentes. E isso é colocar os pais nessa posição, a família nessa posição de responsabilidade, de buscar orientação, buscar conhecimento de como abordar isso com eles, mas com certeza definir que aquele uso ele precisa ser seguro. E por isso a família ali vai, óbvio, respeitar a privacidade, discutir com aquele adolescente, por exemplo, o que é essa ideia de privacidade, aonde a família pode chegar num ponto em comum com aquele adolescente, considerando que a privacidade também é importante, mas o quanto que aquela família também tem que estar protagonizando esse lugar de cuidado, de responsabilidade. Então, sobre redes sociais, com as crianças sobre os jogos, observar esses espaços, acompanhar ali o filho que está jogando, que passa muito tempo no computador, como é que está sendo isso, qual o lugar que ele acessa, quais conversas ele pode ter ali dentro daquela plataforma, dentro da internet, e observar também os comportamentos. A família é fundamental, é quem mais vai estar perto daquela criança, daquele adolescente, e que deve ou que deveria observar as mudanças de comportamento. Então, se aquele adolescente ele era de um jeito e de uma hora para outra começou a mudar a forma de se relacionar, aquela criança começou a ter episódios de choro mais frequentes, de isolamento, de baixa autoestima, de não conseguir se concentrar, desde as atividades escolares até conseguir estar ali com a família do jeito que era antes, está percebendo sinais no corpo, dos relacionamentos, dos sentimentos, da forma como se relacionava com a família, com os amiguinhos e que começou a mudar. Tudo isso precisa ser observado porque pode estar sinalizando para uma possível violência que pode estar ocorrendo, que já pode ter acontecido. Certo, além disso, é importante que os pais criem esse ambiente de diálogo aberto, sem julgamentos, para que exista uma realidade onde os filhos possam conversar abertamente sobre aquilo que eles fazem na vida. Então pode se iniciar perguntando sobre os gostos, as coisas que o filho assiste, que ele costuma fazer durante o dia, para que seja possível acessar e entender um pouco sobre o universo dessas crianças e adolescentes. Do ponto de vista mais das formas de violência digital, é importante evitar posturas proibitivas. A internet ela pode oferecer uma ameaça, sim, pode oferecer diversas formas de violência online, mas ela também é um espaço que pode oferecer aprendizado, lazer, interação. Então, em vez de uma postura proibitiva, é promover o uso consciente e orientado da tecnologia. Além disso, cabe também aos pais monitorar ou restringir acesso a dispositivos e plataformas que não condizem com a faixa etária
daquela criança, do adolescente, observar as interações virtuais do filho, compreender também quando há uso excessivo de telas por crianças e adolescentes sem o monitoramento desses pais, o que pode se caracterizar como um abandono digital e, acima de tudo, escutar o filho, entender que é necessário criar esse vínculo de confiança e diálogo para compreender as conversas que seu filho traz sobre diferentes temas e para que ele se sinta à vontade para debater sobre essas situações. Bom, eu gostaria de agradecer ao Falando de Famílias pela oportunidade de falar dessa temática tão importante. Eu agradeço à equipe do Sejusc Famílias pelo convite e ao espaço também a todos que estiveram até aqui ouvindo ao podcast, ao espaço que a gente possa construir de diálogo sobre temas que são sensíveis ainda. Então, se você que é pai, mãe, avó, familiar e está entendendo que chegou o momento, veio o momento necessário para conversar sobre isso, que vocês tenham pessoas a buscar, profissionais, orientações também nas instituições, o Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, delegacias, o CRAS. São espaços que vocês podem buscar essa orientação, esse acolhimento e a gente fortalecer também essa rede integral de proteção a crianças e adolescentes. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, mas também agradecer a você, ouvinte. Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje e não se esqueça de conferir outros episódios do nosso podcast. Até o próximo episódio. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página do Instagram, @falandodefamilias, onde postamos conteúdos relacionados à dinâmica e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo agora. Se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas suas redes sociais. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o Instagram e TikTok @falandodefamilias. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página do Instagram @falandodefamilias, onde postamos conteúdos relacionados à dinâmica e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo agora. Se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas suas redes sociais. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o Instagram e TikTok @falandodefamilias.